17, 18. Nós já oramos por aqueles que não puderam estar aqui hoje, já oramos pelos irmãos que estão no trabalho, aqueles que estão fora de Taubaté, aqueles que não puderam estar hoje aqui, mas o Senhor já está abençoando cada um deles, amém? Abra a sua Bíblia, Êxodo, no capítulo 13. Peraí, deixa eu abrir a minha também, né? Como eu disse, eu estou deixando sempre para abrir junto, porque aí quando eu achar, eu tenho certeza que todo mundo já achou. Abra a sua Bíblia eletrônica, se for o caso aí. Hoje está moderno, né? É super moderno. Êxodo 13, 17, 18. É uma palavra muito interessante que o Senhor nos deu. Vocês se acostumem comigo, porque eu gosto de pregar sempre com um rascunho, tá? Sempre com um esboço, para ter um norte, para que aquilo que eu funcione assim. Existem pregadores que não precisam de rascunho, não precisam de esboço, mas eu gosto porque a minha cabeça, ela às vezes me trai. Então eu costumo escrever uma sequência lógica daquilo que Deus põe no meu coração. Às vezes o Senhor coloca um sermão temático, Ele me dá um tema e a gente vai procurar na Bíblia, a gente vai procurar versículos que corroboram com aquilo e a gente vai pregar em cima daquilo. Às vezes o Senhor me dá um texto sagrado, eu acho que é assim com você também, e a gente desenvolve o sermão em cima de um texto. Então é um sermão textual, não é um sermão temático. Nesse caso aqui é um sermão textual que Deus me deu. Eu estava lendo a palavra no livro do Êxodo, no capítulo 13, e o Espírito me conduziu a uma particularidade que eu quero ler com vocês aqui. Depois nós vamos lá para o livro de 1 João 2, 25. Diz assim o texto sagrado. Posso ler, gente? Amém? Aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo de Deus, não nos levou pelo caminho da terra dos filisteus. Veja, Deus não nos levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Agora olha o 18. Mas Deus os fez rodear, Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados, eles estavam cheios de armas, né? Espadas, lanças, as armas provavelmente dos egípcios. E eu quero agora que você leia comigo no na Epístola de São João 2,25. Primeira Epístola de São João 2,25. São João 2,25. Amém? O versículo é curtinho, ele diz assim: e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Para eles Ele prometeu o Canaã, para nós Ele prometeu a vida eterna. É sobre esse texto que eu quero falar. Feche seus olhos e depois a gente vai levar as crianças para lá. Amém. Senhor, nós louvamos o nome de Jesus pela graça de estarmos aqui nessa noite, pela graça do Senhor que o Senhor nos proporciona de nós lermos a Tua palavra e o Teu Espírito nos revelar aquilo que o Senhor quer que nós entendamos a Tua palavra. Abençoa-me nessa noite para que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abençoa a Tua igreja, os Teus servos, para que eles entendam aquilo que o Senhor quer falar com eles. Eu te peço isso no nome de Jesus. Como disse o salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratas diante do Senhor, rocha minha e libertador meu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero agradecer de público a Daniela, a Edneia, a Thelma e as irmãs que estiveram aqui ontem fazendo esse trabalho tão bonito que foi feito. Eu estava vendo as fotos ontem, agora, foi muito bacana. E que Deus abençoe realmente e que dê a ela sempre forças para estar nessa batalha, ganhando espaço no terreno do inimigo, no terreno que ele quer minar. Então, os efeitos das coisas que nós estamos fazendo, eles já estão acontecendo, embora a gente às vezes não veja, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas.
A palavra que Deus pôs no meu coração para nós nessa noite, ela tem muito a ver com a construção da nossa casa e a forma como nós construímos a nossa vida. Eu estava, uns anos atrás, com um bebedouro. Esse bebedouro que está aqui. Esse bebedouro que está aqui, ele deu um defeito um dia. E quando ele deu um defeito, a Ednex para mim parou de funcionar. Eu falei, eu estava no trabalho, quando ela me ligou. Eu disse para ela, faz o seguinte, chama alguém que conserte. E ela chamou uma pessoa, e ele foi na nossa casa, e ele foi com o carro, e ele pegou o bebedouro, e ele levou o bebedouro para a loja dele. Passado um ou 2 dias, veio o orçamento. Naquela época, o orçamento era alguma coisa próxima de R$150. E eu disse para ele assim, mas o que o senhor vai fazer no bebedouro? Porque o bebedouro custa 200, novo, o senhor vai comprar 150, o senhor vai trocar nele. Ele falou, não, veja, está com problema o motor, o compressor do bebedouro. Eu disse, então dá mais R$150, aliás, um compressor não, um condensador. Aí eu perguntei a ele, mas quanto custa o condensador? Ele falou, custa 50. Eu falei, mas então 180, 150 do quê? Não, veja, porque eu tenho que tirar, porque eu tenho que desmontar, porque eu tenho que limpar. Eu perguntei, mas quanto é a limpeza que o senhor faz normalmente? É 40. Eu falei, bom, 50 por 40 são 90. Não, o senhor está tirando 150. Não, veja bem, o senhor quer fazer, o senhor faz. Se o senhor não quer, o senhor leva embora. Eu falei, tá bem, então eu vou levar embora. Não vou te pagar isso, desculpa, mas o senhor não justificou o custo. Aí, ele falou, tá bom, pode pegar aí. Eu falei, bom, mas faz favor para mim, eu te paguei R$20 para trazer e levar. E eu tinha pago aí R$20. Mas o senhor pode mandar pôr no carro? Ele chegou para o funcionário, põe lá aí. O funcionário dele colocou lá no meu carro, o carro desajeitado, era um sedã, né? Eu levei o bebedouro para casa e falei, Deus, eu não vou deixar o menino pregar aquilo que o senhor tem que dar. O senhor tem que dar sabedoria, e eu sei que o senhor está me inspirando, eu não posso aceitar isso. E fui, botei o bebedouro no lugar. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, parece difícil de acreditar isso que eu vou te falar, mas o Espírito Santo falou no meu coração, dá uma olhada no fio atrás. Eu encaixei o fio na tomada, não funcionou. Eu arranquei uma tampa traseira que ele tinha com 2 parafusos finos. Quando eu olhei lá dentro, um dos 2 plugs de alimentação, o positivo e o negativo, não estava solto. Eu peguei o plug e encostei no lugar do bebedouro. Começou a funcionar. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí até hoje funciona. Gente, o que eu quero dizer com isso? Onde nós estamos construindo a nossa casa? Existem pessoas que constroem a casa dele desse jeito. Eles constroem da pior maneira possível. Eles constroem fraudando as pessoas. Eles constroem ludibriando pessoas. Eles constroem em um deserto. Porque eles não conseguem enxergar além do deserto. Mas o texto que Deus nos deu nos leva a entender que o Senhor nos dá uma visão além do deserto. O Espírito Santo nos toma na mão e nos coloca em lugares altos, onde a gente consegue enxergar além do deserto que nós estamos vivendo. É isso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, amém? O deserto, ele se forma por alguns motivos. A palavra de Deus diz que o deserto, aliás, a geografia diz que o deserto ele se forma porque as correntes que vêm do mar trazendo chuva, elas não conseguem romper uma montanha, e logo após a montanha não há então uma formação de nuvens, e aquilo vai ficando árido, e se forma um deserto. A formação do deserto é mais ou menos desse jeito: uma montanha na frente do continente, impedindo as correntes do mar de chegar ao continente. Olha, às vezes são assim, às vezes é assim a nossa vida. A vida das pessoas, a vida do ser humano, ela se torna um deserto, porque por vezes os problemas se agigantam e se tornam montanhas na frente dos homens, na frente das pessoas. E quando isso se torna montanhas gigantescas, os problemas se tornam montanhas gigantescas, a vida da pessoa fica árida. Então vamos comparar o mar como sendo um sopro de vida do Espírito Santo sobre o continente que é a nossa vida. Mas entre o homem e entre o sopro do Espírito há uma montanha de problemas, que todo dia se levanta. Nós levantamos da nossa cama, a gente levanta, eu sempre digo, nós levantamos com opções. E dependendo das opções que nós fazemos, as consequências nós vamos ter. Aliás, toda e qualquer opção nós vamos ter consequências.
Então eu levanto, eu acordo, eu tenho opção, eu levanto da cama ou eu continuo na cama. Eu levanto da cama e digo, tomo banho, ou não tomo banho. Eu levanto da cama e digo, tomo café ou eu faço jejum. A todo momento eu estou sendo testado, ou eu estou sendo, pela própria circunstância da vida, eu estou sendo levado a tomar decisões. E as decisões que eu tomo são as decisões que vão refletir na minha vida. E às vezes, quando nós levantamos da cama, a gente olha os problemas da semana ou do dia, a gente enxerga aqueles problemas como uns gigantes. Me dá licença, deixa eu só pegar uma cadeira para exemplificar o que eu quero dizer. Às vezes, nós levantamos daquele dia e nós colocamos, não se escandalize comigo, nós colocamos os problemas na nossa frente, a ponto de o refrigério do Espírito Santo não conseguir chegar até nós. Às vezes nós colocamos uns problemas diante de nós que não são tão grandes, mas nós os agigantamos de uma tal forma que nós ficamos impedidos de receber o refrigério do Espírito Santo. A proposta de Deus para nós nessa vida é a gente hoje aqui pegar esses problemas que parecem que são grandes, e embora em alguns momentos até são, nós tirarmos ele desse prisma e colocarmos ele num prisma menor, porque nós somos levantados pela força do Espírito Santo a ponto de olharmos para o problema e dizer, olha meu problema, você até é grande, mas eu agora sou maior, porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus, porque eu estou possuído pelo Espírito de Deus que me motiva e me capacita a enxergar o problema com uma outra ótica. Talvez isso seja um grande problema para nós, enxergar a nossa vida com ótica diferente. Mas o Espírito de Deus quer hoje que nós entendamos que é preciso que nós mudemos a ótica da vida, para que o problema fique numa posição que não o impeça o Espírito de Deus de nos atingir. Gente, eu não estou falando aqui que a gente tem que fingir que não tem problema, não é isso. Eu estou dizendo que nós temos que colocar o problema numa ótica diferente. Essa é a proposta do texto que nós lemos. É assim que eles estavam enxergando o problema do deserto. E é assim que nós queremos que Deus nos faça enxergar os problemas da nossa vida. Amém, irmãos? Veja, por que nós não devemos fazer como as pessoas fazem, construir a sua vida no deserto? E aí no deserto eu quero comparar esse mundo aqui. Nós estamos vivendo uma época, um tempo em que esse mundo não tem nada para nos oferecer de Deus. Não há nada de Deus nesse mundo que possa nos ser oferecido como garantia de vida eterna. É claro que nós temos a alegria de vivermos bem aqui nessa terra, temos a família, temos a igreja, temos o evangelho que nós pregamos, isso dá satisfação, mas são coisas que estão na nossa vida, mas estão nos fazendo mirar algo maior, que é depois do deserto. E algumas pessoas constroem as suas vidas nessa terra, parece que eles enxergam, gente, que eles têm que dar conta disso lá fora, no futuro, Apocalipse capítulo 20, no grande juízo do trono branco. Um dia vamos ter que dar conta de todas as nossas atitudes, de todos os nossos atos. E as pessoas estão construindo aqui nessa terra uma casa no meio do deserto para ficar aqui. Nós conversávamos esses dias na fábrica durante um momento de almoço e a gente dizia assim: o camarada ele não se satisfaz em roubar 1 milhão. Nós fizemos uma conta de padeiro lá, como a gente costuma dizer. A gente pega 1 milhão, divide por 5 mil reais por mês e dá lá um tempo de alguns anos para gastar 1 milhão de reais. Aí o cara não se satisfaz, ele rouba 100 milhões. Aí você desvia, né? Vamos usar uma palavra mais tênue, desvia 100 milhões dos caixas de governo, enfim. E aí você faz a conta de novo e você fala 100 milhões agora, sem gastar os 5 mil, ele leva quase 800 anos para gastar. Você fala, cara, o cara tem 50 anos de idade e rouba 100 milhões. Ele leva 800 anos para gastar, mas ele não está satisfeito com 100 milhões. Ele vai lá e rouba 1 bilhão de reais, ou até de dólares. E aí você faz a conta, sem gastar 100 mil por mês, ele vai levar 800 anos para gastar tudo aquilo que ele roubou. A insaciedade do coração humano faz com que ele viva com os olhos no deserto preso, achando que tudo aquilo que ele vai roubar, que ele vai, tirar dos cofres públicos, seja como for, ele vai 5
6 gerações, 10 gerações não gasta dinheiro que o danado pegou. Mas ele não se satisfaz com aquilo, porque ele tem visão de reino, ele tem visão de futuro. Para ele é o hoje, ele viveu agora, ele tem que viver bem. Viver bem para ele é não ter falta de nada, é tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Eles estão construindo a sua casa no deserto, lembra? Jesus disse: olha, constrói a casa sobre bases que são areia, não faz a sua casa em bases sólidas, são casas construídas no deserto. Aí diz o texto sagrado que vem e ela cai rapidamente. Então, onde nós estamos construindo a nossa casa? Onde nós estamos construindo a nossa vida realmente? Essa é a proposta de Deus para nós hoje. Mas por que muitas pessoas constroem? Porque nós não devemos construir a nossa casa no deserto. Olha só, porque no deserto há inconstância. Quando eu fui estudar um pouquinho sobre o deserto, a gente vê as dunas. Eu não tive ainda lá no norte do país, no Nordeste, mas dizem que lá no Nordeste, onde as dunas são móveis, os ventos batem e os ventos que sopram de um lado levam a areia para um lado, depois sopram de outro, traz a areia para o outro e vai mudando a paisagem do deserto. Gente, no deserto há inconstância. Então eu não posso construir a minha vida no deserto, porque o deserto é inconstante. E a palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser constantes. Em nós não pode haver sombra de variação. Quando nós dissermos sim, o nosso sim tem que ser sim. Quando nós dissermos não, o nosso não tem que ser não. É isso que a palavra de Deus, que Jesus disse para nós. No deserto, a gente não constrói a casa porque é inconstante e porque no deserto a temperatura varia muito. A temperatura do deserto, nós estávamos no Sinai em 2012 e nós vimos que durante o dia 40 graus e era inverno. Durante a noite, 10 graus. E no cume do monte, 4 ou 5 graus. Porque não há a vegetação, a temperatura varia demais. Então o deserto não é um lugar bom para se construir, porque no deserto há variação de temperatura. E o Senhor fala para nós em Apocalipse, sabe que coisa interessante é que diz que você tem que ser quente. Ou até frio, porque morno e provoca vômito. O Senhor propõe para mim e para você nessa noite que a gente seja quente, né? cheio do Espírito Santo, aquecido pelo fogo do Espírito de Deus, para que a gente não seja frio e nem morno. Frio já está fora, morno o Senhor põe para fora, Ele quer que sejamos quentes, aquecidos. Então não construímos a nossa casa no deserto, porque o deserto é inconstante. Outro motivo que eu quero dar para você: por que nós não construímos casa no deserto? Porque o deserto não há alegria. O deserto é seco, é árido, ele tem lá uma beleza particular, peculiar. Mas o deserto tem flores, o deserto tem cactos, tem espinhos, árvores adaptadas, arbustos adaptados. Mas o deserto não tem frutos, não tem alegria, o deserto não tem, ele é praticamente improdutivo. O deserto não se produz. Vamos tirar Israel um pouquinho de lado, porque Israel produz no deserto, mas aí é uma outra história. Mas normalmente não se produz no deserto. Não se constrói no deserto, porque o deserto tem muito sal, mas não é o sal que faz bem para nós. No deserto há sal, mas não é o sal que podemos salgar a comida. No deserto há um sal que é aparente, ou seja, o deserto tem um sabor que não é o sabor que precisamos. A terra, esse mundo, ele não tem o sabor que precisamos. Por mais que desfrutemos desse mundo, por mais que nós desfrutemos das coisas que estão aqui, isso ainda é aparente, isso não é o final que Deus propôs para mim e para você. Amém? O final que Deus propôs para nós está muito longe, muito longe. Diz o apóstolo Paulo, isso aqui é apenas uma sombra daquilo que nos espera, porque aquilo que nós não vimos e não ouvimos, não subiu ao coração do homem, isso é o que Deus preparou para mim e para você. O que temos aqui é a aparência, nada mais, nada mais. É a sombra daquilo que há de ser. Hoje vemos por espelho, diz o apóstolo, mas naquele dia veremos como tudo realmente é. E Jesus diz em São João que naquele dia nada me perguntareis. Sabe como é que eu acho que Jesus diz isso? Ele estava sendo arguido pelos seus discípulos, quando eles diziam: Senhor, nós não entendemos. O Senhor fala por parábolas. O Senhor diz: uma hora nós estamos te vendo, daqui a pouco nós não vamos te ver mais, daqui a pouco nós vamos ver mais um pouco, daqui a pouco nós não vamos ver mais. Nós não estamos entendendo isso. Aí Jesus explica para eles: olha, eu vou morrer, daí eu vou voltar, vocês vão viver mais um pouco, daí depois vocês não vão
viver mais, e por fim eu chamaria vocês para viver comigo eternamente. Hoje, vocês estão com a cabeça cheia de perguntas, mas naquele dia, vocês não vão me perguntar nada. Sabe como é que eu acho que vai ser isso? Existe uma linha divisória, que quando nós chegarmos lá, irmãos, quando nós passarmos por lado de lá, a gente vai dizer: eu entendi tudo, agora eu sei como é que é. Irmãos, é isso que o Senhor tem preparado para nós. Hoje nós não conseguimos entender muitas coisas, mas naquele dia não haverá pergunta sem resposta. Tudo aquilo que nós planejamos perguntar, quando nós chegamos lá, o Senhor vai nos fazer entender toda a proposta daquilo que Ele colocou para nós aqui. Então nós temos que entender muito bem isso, mas não construir a nossa casa no deserto. O deserto é passageiro. Outro motivo para nós não construirmos a nossa casa no deserto, porque no deserto há muitos ventos que não são, ou que não é o vento do Espírito. O deserto venta, mas não é o vento que nós precisamos. Como nós cantamos aqui, vento do Espírito sopra sobre esse lugar, sopra sobre as nossas vidas. O deserto tem um vento que não é o vento do Espírito, é um vento que queima a pele, é um vento que impede a visão, é um vento que produz mudanças que não são reais, provocam miragem. Alguém está no deserto, ele olha e fala: parece que é um oásis. Ele chega lá e não tem um oásis. Provoca visões que não são verdadeiras. Então, o deserto nós não devemos construir, porque o deserto é aparente. O deserto não é aquilo que nós realmente estamos vendo real. Construir no deserto é certeza de solidão, é certeza de inconstância na vida, é falta de alegria plena, o sabor da vida no deserto. E o deserto, coloque aí o mundo, né? É aparente. E por fim, o deserto provoca um castigo, um vento que não é o vento do Espírito de Deus. Agora, por que Deus levou o povo para o deserto? E é nisso que eu entro para a gente fechar esse tema. Deus leva o povo para Canaã, e antes Ele nos leva para o deserto do Sinai. Ele promete Canaã, mas Ele permite a passagem pelo deserto. Ele promete uma terra prometida, mas Ele permite a solidão, Ele permite o desapontamento do deserto, Ele permite o desapontamento com a instituição, porque Moisés institui a eles, institui para os homens um caminho. De repente, com a inconstância e com a dificuldade do deserto, eles olham e falam: a gente prefere comer cebola e pepino. Aqui a gente vai morrer de sede. Então Deus permite esse desapontamento e essa solidão, para que depois a gente valorize aquilo que está preparado para nós. E é isso que eu quero chegar. Passar pelo deserto não significa morar lá. Passar pelo deserto é um tempo, temporário. Quantos desertos, gente, eu já passei? Desertos em que eu clamei, chorei nos pés do Senhor. Eu disse: Senhor, eu não quero esse deserto, pior inimigo meu. Mas eu disse: Senhor, isso é passageiro. Eu sei que eu vou deixar esse tempo para trás. Fases na vida, não é verdade? Não há mal que dure para sempre. Aí vem os pessimistas e dizem: mas também não há bem que permaneça o tempo todo. Mas nós acreditamos que o deserto é fase, e que como passa o verão e chega o outono, como sai o outono e chega o inverno, e como sai o inverno e chega novamente a primavera, e o ciclo se repete e vai se repetir até que na plenitude dos tempos, ou na plenitude dos gentios, a gente entre no local, fora das estações do tempo como nós conhecemos, e nós estejamos em plenitude diante do nosso Deus, fora do deserto, na Canaã, na terra prometida. É isso que o Senhor quer para nós. Então nós não podemos construir no deserto. Deserto é o lugar de pôr na tenda. Deserto não é o lugar de construir uma bela casa. Tudo aquilo que nós construímos nessa vida, em termos espirituais, eles são apenas uma pequena tenda, porque a tenda é passageira. A tenda nós vamos desmanchar quando nós ouvimos a voz da trombeta soando nos céus. Nós vamos desmanchar a nossa pequena tenda e vamos para um lugar melhor. Deserto é um lugar onde apenas estamos de passagem. Nós precisamos ter isso em mente.
eu fico um pouco preocupado, eu anotei aqui, porque existem muitas instituições, como eu coloquei, que são filiais das organizações Tabajara. Por que isso? Por que essa brincadeira? Porque são instituições, vamos dizer assim, pessoas ou líderes que ensinam as pessoas a querer construir grandiosidades, coisas suntuosas aqui, e estão perdendo a visão de que isso aqui é passageiro. Será que você consegue entender isso? Isso aqui é passageiro, isso aqui é passageiro. O que nos espera é muito maior. É uma campina verdejante, como um rio da água da vida, que brota direto do trono de Deus e sacia toda a nossa sede, dia e noite. Aliás, noite não, lá não haverá noite, diz a palavra do Senhor, né? Lá as primeiras coisas se passaram, lá não haverá mar, lá haverá um Deus que brilha dia e noite, e nós não sairemos nem de sol, diz o texto sagrado. Aleluia por isso. Deus é grandioso demais para nós, grandioso demais. Veja, agora, por que os hebreus foram para o deserto? E eu fecho dizendo isso para você. Eles foram para o deserto porque o deserto produz algumas aprendizagens. Deus quer que nós aprendamos aqui nessa noite hoje, nesse texto. Você vai examinar melhor esse texto para nós. O Senhor olha e fala: eu poderia mandá-los pelo caminho mais curto, pelo caminho que talvez levasse algumas semanas, se eles saíssem da região do delta do Nilo, da terra de Gósen, e fossem diretamente para a terra prometida, margeando o mar Mediterrâneo, talvez alguns meses, porque eram muitos, milhões, 3 milhões talvez de pessoas, um pouco mais, mas caminhando por uma terra menos hostil, provavelmente 3 meses, 4 meses chegariam lá. Mas o Senhor o leva para um outro caminho. E aí a gente começa a dizer: o que Deus queria com isso, não? Deus queria dificultar a vida das pessoas. Veja, Deus olha e fala: lá na fronteira havia uma outra parte do exército egípcio que guardava as terras da invasão dos filisteus, e havia uma guerra lá. Deus olha e fala: eu não vou mandar isso para aqui, e quando eles chegarem lá e ver a guerra, olha Deus, irmãos, olha Deus fora do tempo, olha Deus fora do cronos, olha Deus fora da perspectiva humana. Um Deus que, olhando de cima, diz: há uma guerra lá, e se eu levá-los pelo caminho mais curto, embora seja mais curto, quando eles derem de cara para a guerra, eles vão desanimar e vão voltar para o Egito. Eles não viram guerra, eles eram escravos. Olha o cuidado de Deus, olha o cuidado de Deus comigo e com você. Deus olha para mim e para você hoje e fala: eu estou vendo na sua vida coisas que você não vê, eu levo você por um caminho que você não entende, mas que com certeza produz um livramento gigantesco na nossa vida. Eu glorifico o Senhor nessa noite, porque Ele tem me levado por caminhos que eu não consigo entender. Ele tem me levado por caminhos que Ele quer, e que nós temos certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Ele não quer que eles encontrem os inimigos. Outro motivo: para que o próprio Deus confundisse o inimigo e o derrotasse. Eu quero que você abra comigo aí em Êxodo 14. Olha que coisa linda que Deus faz. Quando o faraó vê os filhos de Israel saindo da terra do Egito, indo para um lugar que não deveria, porque o faraó conhecia o caminho para a terra que eles queriam ir. Eles queriam ir para Canaã. No verso 3, vocês abriram, acharam? O verso 3 diz o que? Então o faraó dirá para os filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. O inimigo olha para aquela nação que está saindo em direção a um alvo, e ele conhece a rota e o caminho, mas Deus faz eles descerem por um caminho mais longo, por um caminho mais difícil. Ele inimigo olha e fala: eles estão perdidos. Deus os deixou na própria sorte. Eles estão indo por um caminho que não deveriam. Cadê o Deus que cuidou deles, mandando 10 pragas e os liberando, mas está indo para levá-los para morrer no deserto? Sabe, até nas nossas dificuldades, o nome do Senhor será glorificado, porque o Senhor está nos mandando por uma rota que confunde o nosso inimigo. Deus está nos mandando por um caminho que, quando o nosso inimigo olhar, diz: estão perdidos. Mas na verdade é o nosso Deus no controle, levando-nos por uma rota diferente, uma rota difícil às vezes, uma rota que nós não conseguimos entender, mas que glorificará o nome do Criador em nós. Aleluia! Que Deus na sua vida,
guarda, pela sua vida de alma, Ele olhe para você, Dinéia, Ele olhe para você, Narcina, e Ele diga: eu vou glorificar o meu nome na sua vida, na sua dificuldade. Que o Senhor seja glorificado em nós nessa noite, em nome de Jesus, é o que nós dissemos. O inimigo vê as suas lágrimas, ele olha o seu sofrimento, ele vê a rota do seu caminho, ele vê que você está indo para o deserto, ele dá risada de você, mas o seu Deus será glorificado, porque o inimigo não conhece os planos de Deus a teu respeito. Jeremias 29:1 diz o quê? Porque eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos exércitos, pensamentos de paz e não pensamento de mal. Deus tem um caminho, Ele tem uma rota que nos dá paz e não mal, para dar o fim que nós desejamos. O que nós desejamos aqui? Isso será glorificado, no nome do Senhor. Aquilo que nós desejamos confundirá o nosso inimigo, mas a rota do caminho é Deus que nos dará. Eu acredito nisso em nome de Jesus. Você consegue dizer amém? Eu glorificar o nome de Jesus por isso? Outro motivo pelo qual o Senhor nos manda para o deserto, para aprender a viver com escassez. E quando a gente aprende a viver com escassez, a gente valoriza quando houver abundância. É por isso que nós vamos para o deserto. Quando eu me deu esse insight, quando Deus me deu esse texto, eu me lembrei da minha infância. Eu lembrei da minha mãe, quando ela colocava mingau de inhame para a gente na mesa no domingo, né? E aí eu costumo brincar que hoje, quando eu passo a faca na picanha, eu glorifico o nome do Senhor. Então o deserto produziu em mim um motivo hoje para glorificar ainda mais o nome do Senhor. Quando eu sento na mesa do café da manhã hoje, e eu olho para as coisas que Deus proporcionou para mim, quando Deus proporcionou para mim um almoço, um café da tarde, um jantar, um lanche à noite, eu olho aqui e falo: Deus, o Senhor é maravilhoso. Ele me olhou a minha escassez na casa da minha mãe, ele me olhou para mim e disse: vai morrer, está destruído. Mas ele não sabia que aquilo que Deus havia preparado para mim era muito maior do que aquilo que ele imaginava que seria o meu caminho e o meu crescer. Deus foi glorificado, Deus é glorificado na minha vida e na sua vida. Todas as vezes que a gente ora a Deus e diz: o pão nosso que cada dia nos dá hoje, e Ele nos dá uma mesa farta, é porque o nome dele está sendo glorificado em nós. E hoje nós glorificamos ao Senhor. E hoje eu já oro dizendo: Senhor, eu agradeço por esse alimento que o Senhor tem me dado. Me ajuda a dividir esse alimento com mais pessoas que estão precisando. Né? O pão de cada dia me dá hoje, mas aquilo que o Senhor me dá hoje me ajuda a dividir com mais gente que está precisando. O deserto produziu em mim uma empatia, uma coisa linda, que é saber, e esse é o segundo ponto, o quinto ponto: o deserto produz em nós empatia. O que significa empatia? Produz em nós a sensação de estar no lugar do outro, de compreender o outro. Que quando o outro está passando pelo deserto, eu olho e falo: puxa vida, é difícil aquela situação, que eu já passei por ela. Aí eu chego para o outro e digo: ô meu amigo, você está passando pelo deserto? Sabe, eu tenho para te dizer uma coisa: eu já passei pelo deserto, e eu sei o caminho para sair desse deserto. Deus me deu a saída, porque o Deus que eu sirvo está acima dos montes. Porque o Deus que eu sirvo é aquele que eu olho para Ele e eu digo, como diz o salmista: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do topo do monte? Não, meu socorro vem daquele que está acima dos montes. Então o deserto produziu em mim essa empatia. É de olhar para você, de olhar para aquele que está passando pelo deserto e não meter o dedo na cara dele e dizer: você é pecador. Não, é olhar para ele e dizer: você é carente, você é pecador sim, mas há uma saída para o seu problema, há uma saída para o seu deserto, porque Deus me deu essa saída. O deserto produz em mim empatia. Então o Senhor nos leva lá. Não sei se você está passando por um deserto hoje, não sei se alguém que vai ver a gente está passando por um deserto hoje, mas isso está produzindo em você o desejo de que depois que você sair desse deserto, você arrasta mais gente e mostra a saída desse labirinto terrível que você está passando hoje para outras pessoas. Por fim, quando a gente está fora do deserto, a gente percebe que os problemas que nós estamos vivendo não são tão grandes quanto o deserto que nós vivemos.
Eu me lembro de ouvir de uma apresentadora de TV que ela estava com câncer retal. E ela disse que quando ela descobriu que ela estava com câncer, então ela descobriu que até aquele momento ela não tinha problema. Quando chegou o diagnóstico ruim, dizendo: você tem câncer, e provavelmente você, como pegou no começo, tem chance de ser curado com a quimioterapia, com a radioterapia. Ela não conhece Jesus da forma como nós conhecemos. Ela disse: eu percebi que até então eu não tinha problema, que aquilo que eu achava que era problema, de fato não era. O problema era esse. Então, irmãos, quando nós estamos no deserto, quando saímos dele, nós percebemos que realmente nós não temos tantos problemas assim, né? O deserto produz em nós esse sentimento de que os problemas realmente são outros. Às vezes nós colocamos um problema maior do que ele é diante de nós. Então, novamente, o deserto nos faz entender que hoje não é bem assim. Eu já passei problemas no deserto, mas hoje não são tão grandes. E Deus vai me dar graça para passar por cima de cada um deles em nome de Jesus. No deserto a gente aprende para fechar. E aí eu quero já chamar a Dani para as crianças para cá. No deserto a gente aprende a lutar com as armas certas. Veja, eles saíram da terra do Egito, Eduardo, diz a palavra armados. Eles saíram com aquilo de melhor que o exército tinha. Eles saíram com espadas, com escudos, com lanças, talvez com vigas, com carros de guerra, não sei. Mas eles saíram armados, diz o texto sagrado. Mas eles não sabiam usar as armas, não adiantava estar armado. Eles tinham armas, mas não sabiam lutar. Então o deserto produziu neles um tempo de treinamento que os capacitou para a luta. Oh, glória a Deus! Às vezes nós achamos que a gente tem as armas corretas para lutar a luta que nem é nossa. Mas o Senhor nos mostra o seguinte: vocês ainda têm muito que aprender. Vocês têm muito jejum pela frente, tem muita oração pela frente, tem muito trabalho de evangelismo pela frente, para depois ganhar uma guerra. É isso que o Senhor está tratando conosco nessa noite. O deserto nos ensina a lutar com as armas corretas, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. O deserto, por fim, produz sentimento de gratidão quando nós chegamos à terra prometida. Quando nós saímos, obrigado, filho, Deus te abençoe. Tá bom, encerra aí. O deserto produz em nós o sentimento de gratidão. Quando eles saíram da terra prometida, eles tinham apenas a perspectiva de uma terra nova. E eles passaram por um deserto terrível, 40 anos peregrinando no deserto, sofrendo horrores no deserto, sendo moldados, tendo o caráter moldado na batalha. Diz que o caráter do guerreiro é forjado na batalha. Eles estavam sendo moldados por Deus. De repente eles margeiam o rio Jordão e eles chegam num lugar. Deus vai dar muita graça para vocês subirem lá. Eles chegam num lugar onde Moisés subiu, que era o Monte Negro. De lá você tem uma visão das colinas do rio Jordão impressionante. O Vale do Jordão é uma pequena linha tênue de água no meio do deserto. Dos dois lados, totalmente verde, no meio do deserto. É impressionante. Eles chegam naquele lugar do alto, onde Deus os leva, e olham aquela campina verdejante. Deus olha e fala para eles: essa é a terra que vocês vão possuir. Irmãos, em nome de Jesus, Deus vai nos dar sempre uma visão da terra que nós vamos possuir. Nas reuniões de mulheres, nas reuniões de homens, nas reuniões da igreja, nos nossos bate-papo, na nossa comunhão, Deus está nos dando mostras, amostras daquilo que realmente será a vida em Canaã. Deus, quando nós chegarmos no momento da vitória, nós vamos ter um coração totalmente agradecidos ao Senhor, porque o nosso ponto de referência é um deserto terrível pelo qual nós passamos. Amém? Existem motivos então, e lá está escrito em João 2,25 que nós receberemos como prêmio a vida eterna. Nós sairemos do deserto e a vida eterna será nos dada. Deus olha a nossa aflição e o nosso sofrimento no Egito, e diz o texto sagrado que Deus vem
como veio aos israelitas, livrar-nos da escravidão. Ele já fez isso por Jesus. Deus toma-nos pela mão, tira do Egito com a mão forte, conduz a terra que mana leite e mel. Esse é o Deus que nós servimos, é isso que Ele faz conosco. Ele vai fazer-nos passar pelo deserto, para que o nome dele seja glorificado e que a promessa seja cumprida quando entrarmos na Terra Santa. A nossa visão está muito além do Jordão. A nossa visão está muito além do deserto. Está em um lugar maravilhoso que Deus preparou para cada um de nós. Com isso, eu fecho esse momento dizendo: há uma promessa de vida eterna para cada um de nós. Há uma promessa de Deus para cada um de nós. Eu não sei qual é a promessa que Deus deu a cada um que está aqui hoje. Eu não sei qual é a promessa que Deus deu a cada um que nos ouve. Mas a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. E que as promessas de Deus não estejam apenas naquilo que é palpável, naquilo que é mensurável, naquilo que a gente pode tocar, mas que as promessas de Deus colocadas no nosso coração, elas estejam além do que os nossos olhos possam ver. Deus quer nos colocar hoje no Monte Nebo para enxergar aquilo que nos está preparado do outro lado do Jordão para nossas vidas. Que o Senhor reafirme a certeza de que há uma terra muito mais linda e maravilhosa do que essa que nós vivemos aqui. Porque o apóstolo Paulo disse que as dores que nós vivemos aqui, elas não se comparam ao eterno peso de glória que nós receberemos no dia do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fique de pé, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Ele, vamos entregar esse momento a Jesus, vamos pedir ao Senhor que nos dê uma visão além do deserto que nós passamos. Vamos falar com Deus agora. Eu quero que você abra a sua boca, que você faça uma oração ao Senhor, que você diga a Deus que a tua palavra pregada nessa noite, semeada no nosso coração, ela produz em nós o efeito que ela tem que produzir, que o Senhor queria que ela produzisse. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos a nossa boca com o coração grato, mesmo por vezes passando por um deserto que nós não compreendemos, mas nós dizemos, Senhor, que nós acreditamos que o Senhor está no controle da nossa vida, que teu nome será glorificado no nosso deserto, que o teu nome será bendito, que embora não entendamos o motivo pelo qual o Senhor nos guia para esse caminho, mas nós acreditamos sim que o Senhor tem o controle de todas as coisas na tua mão. Nada escapa do teu controle, nada escapa da tua vontade permissiva, ó Deus Todo-Poderoso. Nós queremos fazer como Abraão fez, depositar no Senhor a nossa confiança, a confiança de que o Senhor é aquele que proverá o escape para o sacrifício que temos que oferecer. Coloca, Senhor, essa certeza com todo o Espírito Santo no nosso coração, ó Deus, que a fé venha pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Enche cada coração que aqui está nessa noite, cada coração que nos ouve, da certeza de que o deserto é passageiro, de que o deserto não é lugar para se construir além de uma tenda, porque é passageiro. Ó Deus, dá-nos a visão além do rio, dá-nos a visão além do deserto, dá-nos a visão dos lugares altos. Ó querido Pai, nos toma nas asas do Espírito Santo e nos leva às alturas para que enxerguemos com os olhos do Senhor aquilo que nos está preparado, uma família fortalecida, uma igreja fortalecida, ó Deus, almas salvas, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que cada um agora possa entender, Deus, da forma particular aquilo que o Senhor quer tratar com cada um. Eu te agradeço por esse instante e por estarmos aqui na tua presença. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Amém, Jesus. Eu quero orar se você tem a sua oferta, o seu dízimo para apresentar ao Senhor. Senão, não fique constrangido. Deus conhece todas as coisas, Deus supre todas as nossas necessidades. Nós agradecemos ainda, Senhor, por esse momento em que nós entregamos ao Senhor aquilo que hoje está proposto no nosso coração.
seja qual for a nossa oferta, que ela seja a oferta das 2 moedas que caíram no fundo do gasofilasco, e o Senhor enxergou como a maior oferta. A maior oferta não é a maior oferta do valor, mas a maior oferta é aquela que nós propusemos no nosso coração de dar ao Senhor, e o Senhor recebe. Te louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. Ó Deus, coloque as tuas mãos sobre nós. Põe as tuas mãos sobre a nossa vida, nossa família. Nós apresentamos a nossa semana que se inicia. O nosso culto, nós queremos entregar ao Senhor o nosso culto de Natal, dia 24. Queremos que o Senhor fale conosco. Natal não é simplesmente uma data comemorativa, mas é uma semana onde nós paramos para refletir a respeito das coisas que são do reino. Coloque as tuas mãos sobre cada irmão que não pôde estar presente hoje, cada irmã, guarda, livra de todo mal, aqueles que estão no trabalho, guarda o sábio, põe as tuas mãos sobre a Denise, Senhor, sobre todos os demais. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Olha comigo assim agora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Abra sua mão assim. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o grande amor de Deus seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe.